Retrabalho. Ei, Cássio, ei, Nemer, bom dia para vocês. Bom dia, Fernanda, bom dia, Cássio, bom dia, ouvinte da CBN. Vamos dar um apelido pro Cássio, Nemer? A gente lembrando da época de escola, também lembrei dos apelidos que eu tinha. Qual era o seu? Que a gente colocava nas pessoas. Eu tinha 2. Eu sei. 3, na verdade. Mamute, bigorna e cabeção. Caramba, gente. E olha que como a gente era cruel, né? E até hoje, criança, assim, né? Mas eu nunca me senti ofendido, não, pra te falar a verdade. Mas tem pessoas que ofendem, então por isso que é importante a gente ter, Fernanda, não quem emite a mensagem, né? Em quem recebe o apelido. Uma informação, por exemplo, às vezes a pessoa já tem um apelido de vida e aí vai pro trabalho, né? Já tem um apelido, você fora do trabalho, que esse apelido contamina lá o trabalho e as pessoas só o chamam disso. Mas ele não é obrigado a aceitar. Que ele pode exigir que na empresa não chame ele de apelido, chame ele pelo nome, e a empresa tem que tomar essas providências, sob pena, como eu falei, de ser condenado em eventual assédio ou dano moral. Entendido. E você, Cássio? Tem muitos aspectos para isso. Evidentemente que apelidos devem ser contextualizados. Eu tenho uma série de situações que eu já analisei disso, mas o principal sobre essa questão é preservar, como integrante da ordem pública, a dignidade da pessoa humana, né? Existe um caso emblemático que não chega a ser bem apelido, mas também é uma coisa aviltante. Em 1994, 95, na França, teve uma decisão muito importante de uma situação em que uma empresa, uma boate, alguma coisa assim, contratou vários anões e fazia um campeonato de arremesso de anões. Olha como que era a coisa. E com toda a segurança possível, capacete, colchão para queda, ainda assim, e todos eles concordando expressamente, eu concordo com essa situação, os empregados que tinham nanismo. Mesmo assim, a corte, isso foi mantido, inclusive em corte internacional, dizendo que isso aí rebaixa a sociedade como um todo, viola a dignidade, então isso não é possível. Esse caso ficou emblemático para mostrar o quanto é importante preservar a dignidade do trabalhador no ambiente de trabalho, independentemente, às vezes, dele concordar ou não com aquilo. É isso aí, porque, como o Nemer disse, né, que não incomodava no período de escola, isso pode ter um outro comportamento, como você já está no mercado de trabalho. Imagina se as pessoas te chamam assim no grupo, né, por apelido. Imagina, doutor Bigorna. Deve ser esquisito, né, Fernanda? mas sim, eu tenho a leveza, eu tenho a tranquilidade, mas repetindo, tem gente que se sente extremamente ofendido, né? Eu tenho vários amigos, por exemplo, de infância, e os apelidos dele, o nome dele é Flávio, né? O apelido dele é Chicão, porque parecia com aquela pessoa da família Adams, e ele sempre levou bem. Mas tem gente que realmente, especialmente no ambiente de trabalho, onde a empresa precisa fiscalizar, onde a empresa precisa atuar e deixar um ambiente de trabalho saudável, ela tem que realmente se sentir presente para que os funcionários tenham a tranquilidade de ter um ambiente saudável e também de que ela possa agir em caso de qualquer reclamação do trabalhador. Olha só, no caso dessa menina, né, o Tribunal Regional do Trabalho de Minas entendeu sim que esse apelido configurava uma ofensa direta à dignidade da trabalhadora, porque destacava uma deficiência física dela, e a empresa, era o que você estava falando agora, Nemer, foi condenada a R$15 mil por danos morais. Olha só, não foi nem o trabalhador, né? Exatamente. Teve um outro caso de Minas Gerais também, Fernanda, que eu tive acesso agora, e condenou a empresa pelo apelido da pessoa ser careca, né? Em que pese ele ser careca, ele não se sentia confortável no ambiente de trabalho das pessoas o chamando assim. Então, e a empresa, ciente disso, nada fez, então teve essa punição também de condenação. Os ouvintes estão mandando aqui as suas contribuições, Adalberto, gerencia isso. O relato aqui, meninos, é do Luiz Arnaldo. Bom dia, pessoal da Gazeta, da CBN, Fernanda, Adalberto, Patrícia. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu trabalhei numa empresa grande, uma estatal, tá? E que tinha várias pessoas que, se você perguntasse fulano de tal pelo nome,
Ninguém sabia quem era, só conhecia pelo apelido. Olha isso, Fernando. O relato ali. A identificação praticamente dos funcionários dessa empresa, Cássio e Neme, era por meio do apelido deles. Ninguém nem reconhecia mais eles pelos próprios nomes. Como eu disse antes, né? A gente tem que contextualizar a situação. Evidentemente que apelidos que remetem a uma condição física, uma condição de aparência, ou até alguma situação que é invada de algum preconceito, elas devem ser evitadas. Alguns apelidos podem até ser, por exemplo, carinhosos. A gente chama a Fernanda de Fernandinha. É carinhoso, né? A não ser que ela fale, não gosto. Se ela falar que não gosta, a gente para. Aí vai ser senhora Fernanda Queiroz para sempre. Então, existe esse contexto, né? Até para identificação da pessoa, às vezes acontece. A pessoa eu tenho um tio, por exemplo, o nome dele é Clóvis. O cartão de visita dele tá o apelido, Tito, que todo mundo conhece desde criança como tal. Né? Não há uma ofensa nesse caso, né? Então, tem que se analisar o contexto da situação. Gente, olha os apelidos da Tânia. A Tânia, o sobrenome dela é Tagarro. Aí, por conta disso, chamava ela de cigarro, de catarro, de tudo que tinha essa rima rô no final. A típica era presa a situações de preconceito, né? A uma situação de fumante, do cigarro, ou de catarro porque está doente, enfim, exatamente. São situações que, de fato, ofendem. E tem um caso, gente, né? Você citou outro, né? Tem um de Campinas também, né? Pelo TRT, era um outro caso também, que o funcionário se sentiu muito humilhado pelo apelido que ele recebeu, só que dessa vez o pedido foi negado. Porque ele precisa demonstrar... Perdão, não estou te ouvindo, né? Deixa eu tentar aumentar o retorno seu aqui. Tá, vê se está me ouvindo. Tô, agora eu tô. Então, o que é importante? Não é simplesmente o apelido, né? Primeiro você tem que ver o contexto, como o Cássio muito bem explicou aqui, do apelido, e ele também tem que demonstrar para a empresa esse desconforto e a empresa tem que agir. Se a omissão da empresa pode levar numa condenação. Então, pode ser que, por exemplo, eu presenciei um caso, né, recentemente, onde o apelido da pessoa era Pavão. Pavão. E aí... ele já tinha esse apelido há mais de 30 anos e trabalhava 20 anos na empresa. Depois ele ajuizou a ação pedindo dano moral porque ele não gostava de Pavão. E aí foi se compreender que o apelido do pai dele era Pavão, ele era Pavão ou Pavãozinho, e o apelido vinha da família e ele nunca tinha reclamado na empresa que esse apelido fazia mal a ele. Então, esse pedido foi julgado improcedente. Olha só, tem mais ouvintes aqui dizendo, por exemplo, vou preservá-lo, tá? Tenho colegas que pegam fotos nossas nas redes sociais e fazem montagens constrangedoras. Olha só, isso não é apelido, mas isso também coloca ele em situação de constrangimento. Isso é dano moral típico, né, Fernanda? E hoje com a inteligência artificial isso pode ser mais grave ainda, né? Criar imagens, mudar, colocar o rosto da pessoa numa situação, isso pode ser bastante constrangedor, as pessoas têm que ter muito cuidado e a empresa tem que estar vigilante a situações como essa. Pode ser, isso aí, Fernando, pode ser inclusive aplicado justa causa, tá? Que brincadeira tem limites, ainda mais em ambiente de trabalho, que brincadeira não é local de trabalho não é lugar de brincadeira, ainda mais brincadeira de mau gostos que possa gerar constrangimentos, inclusive extrapolar aqueles grupos, né? Pode até viralizar. Então isso pode inclusive gerar uma justa causa. A Carmen aqui está dizendo que na época dela chamava ela de gordinha, de bolinha. Isso também, gente, é um absurdo, né? E que ela não ligava, na verdade ela nem entendia que isso era bullying, porque a palavra bullying também é muito recente, né? Antigamente as pessoas se sujeitavam mais a sofrer esse tipo de ofensa, que acabavam até não internalizando isso, né? Era tão normal, né? Às vezes ela passou desde a infância sofrendo isso que ela não via, porque não se falava em proteção à dignidade humana até esse ponto, né? Mais uma participação chegando, Adalberto. É a nossa ouvinte Vera. Fernanda, na escola, eu estudei, tinha uma multi. Na empresa que eu trabalhei, uma grande empresa até aqui, ela é velha e também ela é multinacional. Lá tinha muitos apelidos, mas assim, era normal, ninguém se importava, entendeu? Foi o que você falou, né, Nemer? Depende muito, e Cássio também, depende muito de quem recebe esse apelido. Tem gente que não se incomoda.
Exatamente. E isso vai muito também, Fernanda, do tipo de trabalho, né? A gente sabe que nos trabalhos mais formais, por exemplo, na construção civil, é muito comum. As pessoas, como disse o nosso ouvinte, sequer saber o nome da pessoa, só sabe o apelido. Mas, repetindo, né, sendo bem claro mais uma vez para os nossos ouvintes, o apelido tem que ser bom para quem recebe, não para quem fala. E se a pessoa que recebe o apelido não fica satisfeito, ele pode tomar todas as medidas judiciais possíveis para evitar isso. É isso. E se a pessoa já chega com o apelido de infância no ambiente de trabalho? Fernanda, a pergunta é ótima. Mas desculpa, Cássio, mas ele não é obrigado, tá? E se ele quiser ser chamado, tratado pelo nome no ambiente de trabalho, ele tem total direito. O que você acha, Cássio? Isso aí me lembrou uma situação que eu tinha um amigo de infância que o apelido dele era Bom Dia. Aí uma vez eu liguei pro trabalho dele e esqueci de falar o nome dele. Falei, queria falar com o Bom Dia. Ele disse, quem é Bom Dia? Daí eu falei o nome dele. Gente, esse apelido pegou lá na empresa dele. Até hoje ele briga comigo por isso. É complicado, exatamente. Se ele não gosta do apelido ou não quer que use esse apelido no ambiente profissional, porque ali você tem uma postura muito mais séria do que uma relação que você tem de infância ou de família, ele tem todo o direito disso e a empresa tem que saber respeitar. É isso aí. E a responsabilidade é da empresa, que tem que deixar isso claro entre os trabalhadores. Perfeitamente. Entendido. Nemer e Cássio, meu muito obrigada. Podem continuar me chamando de Fernandinha. Com certeza, Fernandinha. Beijo pra vocês e até quinta que vem, viu? Beijo, tchau. Um beijo pra vocês, um abraço pra todos. Até semana que vem.